Boa noite, que alegria poder estar com você em mais uma segunda-feira. E no programa de hoje vamos falar sobre as crianças, elas que são o futuro do nosso país. Vamos comigo nessa jornada? O Histórias em Conexão está no ar. E eu já começo o programa de hoje convidando você que está na internet a participar com a gente através das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Passa por lá, deixe seu comentário, seu like, tá combinado? Porque hoje nós vamos conhecer uma iniciativa muito importante dentro das escolas, que nasceu lá em 1993 no estado de São Paulo, da Polícia Militar. Eu imagino que você já deve conhecer o PROERD e talvez, com certeza, ou seu filho, ou seu neto, ou algum familiar já tenha passado por esse belo projeto. E quem nos conta um pouco mais sobre essa iniciativa tão importante é o instrutor do PROERD e policial militar, o Brian Soares. Boa noite, Brian. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado Pela oportunidade e muito obrigado ao seu comando também por participar aqui conosco. Fala para mim, antes de a gente falar um pouquinho do PROERD, quem é o Brian? O Brian nasceu onde? Como é que surgiu a carreira aí de policial militar? Bom, Rafa, eu que agradeço o convite, agradeço também à Polícia Militar, meus comandantes que confiaram em mim, está sendo aqui um porta-voz, tanto para a gente levar a imagem da Polícia Militar, como também para a gente poder levar a imagem do PROERD. Então eu que agradeço você pelo convite e a todos da Rede Século. Bom, o Brian iniciou a vida dele como policial militar em 2008. Entrei, já tem 15 anos na Polícia Militar. Vou fazer uma pergunta indiscreta. Quantos anos você tem? Eu tenho 36 anos. 36 anos, um jovem policial. A idade já está chegando, né? Um jovem policial. Então, estou há 15 anos na corporação. Entrei em 2008, né, como eu já disse. Bom, a história para eu entrar na polícia foi muito engraçada, na realidade, porque a minha mãe, ela não sabia que eu tinha feito o concurso. Então, meu pai foi lá, chegou em mim e falou: filho, você quer entrar na polícia? Quer fazer o concurso? Aí eu aceitei e falei: quero, vou lá. O seu pai era policial? Não, meu pai não era, só que ele admirava o trabalho, né, da Polícia Militar. E aí, eu, desde os 18 anos de idade, já era concurseiro. Eu falei: tá, eu faço, vamos lá. Aí fui, fiz, e por Deus, eu acho que ter tocado, assim, foi abençoando, foi dando certo. Amém. E deu certo entrar. Então, estou aqui esses 15 anos aqui na corporação. Você nasceu em Campinas? Eu sou registrado em Guarulhos, como nascido em Imperatriz, Maranhão. Nasceu lá no Maranhão? Meu pai levou até o Maranhão minha mãe, eu nasci e voltei para São Paulo para ser registrado. Nossa. E veio então com dias aqui para Guarulhos? Com dias, né? Antigamente você ainda podia... Sim. Bom, aí eu sei que eu nasci, vim embora e fui registrado em Guarulhos. Eu sou de Guarulhos assim como registro, né? Veio construir a família aqui no estado de São Paulo. Vim construir aqui no estado de São Paulo. E você em Guarulhos, você morou quanto tempo? Quanto tempo levou para... eu tenho uma jornada assim que eu não vou saber falar exatamente, mas quando criança ainda, eu fui morar em Sorocaba, né? Então eu fui criado em Sorocaba. Agora, a idade minha em Guarulhos, eu não tenho assim uma perspectiva de quando eu saí. Então, a sua infância, juventude foi em Sorocaba? Foi toda em Sorocaba, até os 20 anos. Aí depois passei a fazer parte da corporação, onde a gente vai se adequar. E você prestou lá em Sorocaba e veio depois para Campinas? Prestei em Sorocaba, aí fui para São Paulo fazer escola, né, que a gente faz uma escola durante um ano de preparação até o policial poder ir para a rua. Então eu fiquei nesse um ano em São Paulo. Depois desse um ano eu fui classificado lá em Mojimirim no policiamento rodoviário, que eu era policial rodoviário, né? Então eu fiquei 13 anos na polícia rodoviária e depois eu pedi transferência para o policiamento de área, que é como a gente chama. E aí você foi construindo a sua carreira. Hoje sua patente é cabo? É cabo. Como é que funciona as patentes da Polícia Militar? Desde o período da escola, você tem o policial aluno, segunda classe, soldado primeira classe, cabo,
E assim vem terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, e aí você entra no quadro dos oficiais. Então você vai ter o aspirante, o segundo tenente, o primeiro tenente, o capitão, o major, tenente-coronel e coronel. Ô Brian, e bom, nessa caminhada toda você trabalhava na rua com policiamento, é Sim, isso? sim. A maior fase da minha vida, assim, dentro da Polícia Militar foi mais na rodoviária, né? No policiamento rodoviário. Tá. Então eu trabalhei ali por 13 anos, fazendo patrulha, trabalhei interno. Então eu exerci aquela função de policiamento rodoviário. Há 2 anos eu estou no policiamento de área. Então há 2 anos que eu estou aqui. O que é o policiamento de área? Policiamento de área é quando você, todos nós vemos aquele policial, aquela viatura dentro do município, dentro do bairro. Policiamento rodoviário, uma área especializada, onde você vai ver aquelas viaturas na rodovia somente. Então a área de atuação de um e de outro vai conforme a circunscrição, né? Uma rodovia, outro dentro do município. E como é que foi essa transição? O Brian policial fazendo policiamento de área, policiamento na rua, muitas vezes enfrentando, né, a criminalidade, prestando um serviço importante para a sociedade. De repente o Brian vai para um projeto tão importante como o PROERD. Então, essa fase, o que acontece? Todos nós somos policiais, independente da sua unidade ou da sua área de atuação. Então, todos são policiais. Por ser policial, eu só escolhi uma outra área, que era trabalhar dentro do município. Comecei a trabalhar ali, a princípio, dentro do município. Surgiu uma oportunidade para ir para a ronda escolar, então eu acatei essa oportunidade e fui para a ronda escolar. Então, aquele contato com as escolas, com as crianças, você já vê que as crianças enchia o olho na viatura, no policial. Oi, tio, eu quero ser igual a você. Aí despertou, a outra oportunidade despertou interesse, que aí surgiu a oportunidade de ir fazer o curso do PROERD. Aí eu falei, recebi uma ligação, Cabo, se o senhor quer ir fazer o curso? Eu falei, não, eu quero. Então eu abracei a oportunidade e fui também. Aí o PROERD entrou na sua vida. O que é o PROERD? Para as pessoas que estão nos assistindo, nós estamos falando aqui com o país todo, Brian. E é um projeto muito importante aqui no estado de São Paulo, que foi criado pela Polícia Militar. Fala um pouquinho mais do PROERD, o que é o PROERD, como é que ele nasceu. Vou contar um breve histórico assim, do como surgiu. 1983, Departamento Policial de Los Angeles, junto com uma psicopedagoga, Ruth, eles iniciaram a criação ali desse programa. Mas por quê? Durante esse período, o índice criminal estava se alastrando na cidade da Califórnia. Então, de Los Angeles. Então, o que aconteceu? Por esse índice criminal estar se alastrando, estar aumentando, eles viram a necessidade de fazer um programa vindo desde a prevenção, para poder diminuir a criminalidade lá na frente. Então, o tráfico de drogas e o consumo é o que estava fazendo com que esse índice criminal estivesse aumentando. A partir desse ponto, esse programa ele conseguiu ser espalhado para 58 países do mundo, chegando ao Brasil em 1992, onde o tenente Steve Kaler, ele foi um dos mentores para poder distribuir esse tipo de programa nos estados, no policiamento dos estados. Sim. Né? Então ele supervisionou toda essa mentoria, onde chegou em 1993 no estado de São Paulo, como você já disse no começo. E aí, a partir daí, ele começou o quê? Chegou primeiro no Rio de Janeiro, 1992, 1993 no estado de São Paulo. E aí, o policiamento, os CPIs, que são os comandos de policiamento, eles começaram a aderir e formar instrutores. Então, teve antes a formação de mentores, posterior a formação de instrutor, eu sou um instrutor hoje. E aí, desses instrutores no estado de São Paulo, a gente tem em média de 353, para ser exato, instrutores no estado de São Paulo. Os instrutores são aqueles que estão presentes nas escolas, nos cursos. Exatamente, são aqueles que estão presentes na escola. Então, o PROERD não é um programa só da Polícia Militar do estado de São Paulo.
Ele está Não. presente em outras instituições Sim, em outros estados. sim, como estados que formam instrutores, a gente tem em torno de 7 estados. 7. 7 estados. São Paulo, um deles. Por um período, o Rio de Janeiro, que era um formador de mentor e instrutor, ele deixou de ser. Então, São Paulo passou um dos principais, né, na nossa federação, a poder participar, a mentorar e a instruir, formar instrutores. Então, com isso daí, o número em si de instrutores, pelo menos no estado de São Paulo hoje, é desse número que eu comentei, de 353. 2022, a gente teve em torno de aproximadamente 4.000 alunos atendidos, com um total de 388 municípios. Poxa, Dentre isso daí, você mais que a tem... metade dos municípios É do estado de São bastante. Paulo. Só na minha unidade, no 8º Batalhão, a gente tem em média o quê hoje? Seu batalhão hoje é Campinas. É Campinas, o 8º Batalhão. Ali a gente tem em torno de 3 instrutores, apoiando 14 escolas, dando esse curso a 14 escolas, e cerca de 1.000 alunos, isso no ano de 2022. Agora, ao longo do período histórico do ProERD, do programa, a gente teve ali em torno de 11 milhões de crianças atendidas, até 2023 aqui. Só no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo, desde a iniciação, né, 1993. Poxa, deve ser É muito gratificante, né? É bem gratificante. Você vê aquela molecada vindo até você, correndo. Tio, eu quero ser policial igual você. Aí você tá dando aula, eles vêm com a cartinha assim, desenhou você, desenhou um presente, eles te dão. É bem gratificante e emocionante ao mesmo Brian, tempo. então a Polícia Militar, além de todo o trabalho de policiamento, de segurança pública, enfrentamento à criminalidade, enfrentamento ao tráfico de drogas, essa decisão e esse programa é algo muito importante porque previne com que as crianças tenham esse contato com a droga, né? E o quanto ela é prejudicial às nossas crianças. O programa em si, ele é bem, como que eu posso dizer? Ele é muito assim, para a criança fazer uma tomada de decisão. Então ele não vai apresentar para você simplesmente as drogas, né? O que é uma droga tal, o que é uma droga X ou uma droga Y. Ele vai mostrar para você como tomar a decisão na sua vida e como você ser uma criança responsável para formar um bom cidadão. Qual que é a idade das crianças que vocês atingem? De 10 a 15 anos, que são alunos do 5º ano e do 7º ano. Que é um momento que a criança acaba começando a ter o possível contato, exatamente. Né? Você pega muitas escolas assim mais periféricas e aí você consegue ver a necessidade daquela criança no sentido, às vezes, mesmo casa, no sentido convivência, sociedade, o meio em que ele vive, e aí você vê que a necessidade do emprego do programa do ProERD é essencial para a vida daquela criança, porque ele vai saber discernir o que é certo e o que é errado e como ele vai tomar a decisão correta. E por que ele tomou a decisão correta? Então ele vai entender, ele vai passar por esse processo para entender o que ele está fazendo da vida dele. E todas as escolas podem ter acesso ao ProERD? Todas as escolas podem ter acesso. Públicas e privadas? Públicas e privadas. E como é que faz para ter esse contato com a instituição? Normalmente a ronda escolar ela faz assim um trabalho onde ela passa por escolas estaduais. Até porque você já tem a guarda municipal que ela tem aquela conexão, aquela convivência ali com o próprio policial militar, só que ela passa mais pelas escolas municipais, né, do próprio município. Então, essa ligação, normalmente os diretores, a coordenação da escola, ela encaminha ofício solicitando esse programa à Polícia Militar. Aí a Polícia Militar, né, na demanda, ela consegue atender algumas escolas, conforme a demanda. E é difícil conseguir levar isso para uma escola, por exemplo? Não, é só fazer o contato via e-mail, mandar um ofício para o sistema, para a seção de relações públicas nossa,
e eles vão encaminhar isso daí para algum instrutor para poder estar fornecendo esse trabalho. E como é que as crianças reagem nesse primeiro contato com o policial? Porque deve ser novidade, né? Porque eu já acompanhei alguns eventos do PROERD. Os policiais vão fardados, né? Eles se colocam como policial, mostrando a polícia militar dentro da escola, fazendo um trabalho com eles. Como é que é esse primeiro contato e qual é a reação das crianças? Exato, Rafa. Vou dar um exemplo para você. Na época que eu me formei no curso, essa época a gente faz um estágio, né? Então a gente faz uma preparação de todo o conteúdo, o que é, para a nossa formação. Quando eu saí, a gente vai para um estágio. Aí nesse dia você está todo ansioso, né? Por mais que a gente passe por uma aula, e a gente também dá essa aula para as crianças, uma aula de tensão, o que você tem que fazer para aliviar a sua tensão? Tem que respirar fundo, aí elas começam a falar, né? Aí então nesse dia a gente está parecendo as crianças, nós policiais que vamos até a escola. Então a gente vai até a escola para poder fazer o nosso estágio. Na hora que a criançada vê, ela já fica assim, nossa, polícia! Nossa, o que você está fazendo aqui? Aí vem, começa a bater na sua mão, te cumprimentar. Essa parte é muito bacana. Mas aquele impacto, na hora que você entra na sala de aula, aí não tem preço. Criançada, ô tio, e começa a perguntar e todo mundo vira aquela algazarra e vai. Aí de repente, calma, vamos acalmar. Aí você já começa usando uma técnica ali de como aliviar aquela agitação deles, né? Então eles ficam totalmente assim, nossa, é polícia, e quer tocar, e quer brincar, e quer abraçar. É fantástico. E essa abordagem é tanto com a criança do 5º ano, né? Do quinto quanto do 7º ano. A abordagem é a mesma. Quanto do 7º. Só que o do 7º, por ser uma criança, não é uma criança, né? Nem os do 5º ano gostam de ser... Já é um jovem, né? Nem os do 5º ano gostam de ser chamados de criança. Eles falam assim, não, tio, eu sou pré-adolescente. Eu não sou... Aí, os mais velhos um pouco, né, os adolescentes ali, eles são mais retraídos. Mas ainda assim, eles são curiosos, né? Então, eles perguntam como que é o trabalho, como que funciona, o que a gente faz. Então, eles têm um certo, assim, não chegam tão perto, mas também são mais, assim, são curiosos ao mesmo tempo. E essa primeira abordagem, o interesse é mais pela carreira, para saber como é que é a atuação, o dia a dia de um policial, Sim, acredito eu. Como que o policial trabalha, por que ele aborda, o que a gente faz durante o dia, se a gente já teve assim, situações de risco que a gente já correu. Então, essa curiosidade deles Deve ser das mais diversas, né? Muito, muito. O nosso programa, ele ensina o quê? Tem uma outra parte bem legal também, que é o quê? A gente faz uma caixinha de perguntas. Então, todo início de aula, a gente já vai, aí faz uma certa dinâmica, alguma coisa em sala de aula, para poder pegar a perguntinha deles. E ali a gente comenta com eles, né? Nós conversamos tudo ali no comecinho das aulas. É uma pergunta anônima. Pode ser anônima, pode colocar o nome. Às vezes a gente até recomenda para eles, se vocês estiverem passando também por alguma situação, porque às vezes ela tem receio de chegar num adulto ou num responsável, pode colocar ali também. Que aí a gente tenta identificar a criança para poder fazer ali um trabalho e ver o que está acontecendo com ela. Então essa parte é muito importante, né? Que a gente responde ao mesmo tempo, sana a curiosidade deles e ao mesmo tempo pode estar atuando em algo que possa não ser, que possa estar ocorrendo com ela, algum problema que possa estar ocorrendo com ela particular. Né? Forma muitas vezes, né, de a criança expor o seu trauma, né? E que muitas vezes ela tem medo, né, Brian? Muitas vezes. Ela não sabe para quem recorrer, né? Porque às vezes o problema está vindo de casa. Então, com quem que ela vai recorrer? Tem algo curioso que já marcou muito a sua vida? A minha vida como instrutor ou a minha vida... Como instrutor. Como instrutor? Porque nós estamos lidando com crianças, né? E a gente vê né, muitas vezes abusos, violência, enfim, que acontecem. Olha, como instrutor, assim, não teve algo que marcou. Mas tem algo que chama a atenção, né? Que você começa a pensar o que está acontecendo com essa criançada. E isso de modo geral. Então é algo que a gente começa a observar. E essa observância
pelo menos que eu procuro fazer, você vê um despertar assim das crianças quanto à violência. Então a gente vê que são crianças. E aí como que está surgindo aquele instinto um pouco mais violento? E aí eu tenho formaturas para fazer agora, né, em dezembro. E realmente eu acho que eu tenho que conversar com quem? Com os pais. Porque eles ainda estão numa fase de criação, de educação, e quem tem que dar essa orientação, não só a escola e polícia militar presente ali na vida da criança, mas também em casa. Então, não é algo marcante, mas é algo a ser observado. E como é que é essa relação do instrutor com os pais dos alunos? Porque isso é muito importante, né? Às vezes muitos pais acabam, né, colocando a responsabilidade da educação no sentido comportamental e não do aprendizado, mas coloca essa responsabilidade também em cima da escola. Sim. E o programa que está ali dentro, né, vocês devem identificar, né, a relação da criança, a base familiar. Como é que é isso e como é que vocês fazem essa abordagem aos pais? Bom, a nossa cartilha, logo no primeiro dia de aula, é conversado com eles. Então nós temos uns combinados, e dentre esses combinados, para eles participarem do programa do ProERD, né, eles têm que levar essa cartilha para casa, direcionar elas aos pais, porque tem uma carta direcionada aos pais para eles assinarem, dando autorização do filho participar do programa. E, com relação a essa pergunta que você fez, você tem ali a junção, né, de trabalhos. Então você tem o quê? A ronda escolar atuante na escola, o instrutor do ProERD direcionado, presente ali junto com os alunos, a direção da escola, e aí você tem que ter a família. Então esse conjunto é que vai formar aquela criança, o que vai dar a ela a base para poder seguir a vida dela. E já aconteceu de algum pai não dar autorização? Não. Não. Comigo nunca. Eu também não escutei dizer a respeito. Não aconteceu. E vocês levam os pais também para dentro das escolas? Sim, o pai que quiser assistir a aula, ele está totalmente Ele pode convidado. participar. Sim, e tem aquela parte da formatura que aí você vê todos os familiares, os Que é um tios. momento emocionante, Aí né? sim, é demais. Os pais agradecem. Obrigado, nossa, eu vi desde o primeiro dia, ele já começou a falar do policial que está indo dando aula. Então você vê que tem um impacto em cima deles, né? Isso é bem bacana. Muito bacana, Brian. Nós vamos para um rápido intervalo. Estamos ouvindo um pouquinho da história do Brian como policial, ele que é cabo na Polícia Militar, e também do ProERD, um programa tão importante na prevenção e combate às drogas dentro das escolas com os nossos jovens e adolescentes. Então nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já e não se esqueça, participe com os seus comentários nas nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Estamos de volta com Histórias em Conexão e hoje ouvindo um pouco mais sobre a história de vida do policial Brian Soares e também sobre o programa tão importante de prevenção às drogas, o ProERD, que atua dentro das escolas. Brian, você estava falando então no primeiro bloco, contando um pouquinho da sua história de vida, depois nós fomos para o ProERD. Sim. Essa atuação, então, nós lidamos com as crianças. E como é que você vê a importância desse programa junto às nossas crianças, jovens e adolescentes? Então Rafa, como eu já passei por cima, dei uma pincelada no que eu tinha comentado, é assim, a importância para eles é o quê? É eles realmente saberem a tomar decisões seguras e responsáveis. Esse daí é o primordial, carro-chefe nosso para poder instruir essas crianças, né? Então, nós temos o quê? Um modelo de tomada de decisão ProERD, onde nós ensinamos eles ao quê? A definir uma situação, se é um problema, um desafio ou uma oportunidade. Depois passamos numa parte de análise. Essa análise ela vai fazer o quê?
os prós e os contras. Então eles vão chegar ao que? Se aquela situação é um problema ou um desafio, vão definir isso, vão chegar na análise, saber se aquilo é favorável ou desfavorável, para até então tomar a sua decisão. Posterior a ele ter tomado a decisão, nós vamos perguntar para eles o quê? Por que ele tomou aquela decisão, se foi a decisão correta e como que ele sabe que foi a decisão correta. Então, tudo isso, todo esse processo, para ele conseguir chegar a tomar uma decisão que ele fique seguro e seja uma criança ou um adulto responsável. Quantas aulas são? É o ano todo que dura o curso? Não, são aproximadamente 3 meses de curso. 3 então, meses. são 10 aulas com aproximação de 3 meses. Uma aula por semana em cada escola. E o ensinamento acaba ficando para a vida toda, né? É para a vida toda. Eu uso para mim esse modelo de tomada de decisão. É algo que realmente mexe com o comportamento. Então, esse comportamento é o que ele vai seguir para a vida dele. E vocês, nessa atuação, a sala de aula, a responsabilidade inteira é do ProERD? É do instrutor ProERD nesse momento. Esses 45 minutos a 1 hora é toda a responsabilidade do instrutor ProERD. Não deve ser fácil, né? Porque a atuação do professor a gente sabe que já é uma responsabilidade muito grande, né? Sim. A do policial tem a responsabilidade dele do policiamento, mas quando vai para dentro das escolas não deve ser fácil, né? Não, assim, é gostoso e gratificante, mas é um trabalho duro também. Por quê? Além da sua profissão normal, que é ser policial militar, você ainda é um desenvolvedor de comportamento e de uma criança. Elas são o nosso futuro. Então, como que a responsabilidade é imensa, mas é muito gratificante lá na frente, viu? E a linguagem é totalmente outra, né? Porque o policial, Sim. ele já tem, né? Ele tem a firmeza de mostrar, né, a autoridade devida, principalmente Exato. nas ruas, mas a abordagem dentro de sala de aula deve ser outra, né? Não, é outra. Você vira uma criança, um adulto criança ali naquele momento. Então você vai brincar com eles. Quebra aquele estigma do policial distante, durão. Sim. Teve uma vez que eu fui fazer uma palestra, porque também nós somos solicitados a palestras, né? Então eu fui fazer uma palestra uma vez, aí tinha uma menininha, eu não lembro o nome dela. E aí ela, na hora que eu chegava perto, ela fazia assim, ó. Mas por quê? Ela estava com medo do policial. Tava com medo da arma, tava com medo da imagem do policial. Aí eu falei para ela, você tá com medo? Aí ela, eu tenho. Mas por que você tem medo? Ah, eu tenho. Eu falei, você vai ver que no final você vai sair daqui me cumprimentando, você vai gostar de mim. Aí eu dei toda a palestra, tudo, brinquei com eles, aí no final, passou o medo? Passou. Olha, que interessante. Essa né? é a gratificação. Quebra sim, essa é a gratificação que a gente tem, né? O respeito é importante, mas não o medo, né? Não o medo. Disciplina, né? A disciplina. Então nós temos os combinados. Esses combinados ProERD, durante as aulas, quer falar? Levanta a mão. Eu tenho um compromisso com vocês e vocês têm que ter um compromisso comigo. Então essa empatia, esse respeito tem que ter. Além da gente virar uma criança junto com eles, né? Gostoso, né? É muito bom. Ô Brian, nós tivemos algumas participações, né, nas nossas redes sociais, @RedeSéculo21, e eu queria compartilhar com você. A Maria Alice, ó, boa noite, Rafa e Brian, meu nome é Maria Alice, tenho 22 anos, me lembro que fiz o ProERD na escola e adorava as aulas. Hoje a minha irmã tem 9 anos, também faz ProERD, e em casa sempre falamos do assunto, considero muito importante. Gratificante, né? Você vê que até arrepia. Essa é a gratificação que a gente tem. É importante levar essa experiência da escola para dentro de casa, né? Sim, sim. Aconteceu uma situação comigo, num amigo meu. A mulher dele, eu comentei com ele que ia fazer o curso, né, de instrutor de ProERD. E aí ele, pô, legal, Brian, legal mesmo, bacana que você vai. Ele comentou com a esposa. A esposa virou e falou assim, o Brian vai fazer o curso? Eu falei, vai. Aí ela, nossa, eu lembro até hoje da minha instrutora do ProERD. Olha que legal. A Cabo Cida, falou o nome da Cabo, falou tudo. E aí, detalhe, onde que fica a parte mais legal da história, além dela ter lembrado, né?
a Cabo Cida que fez com que eu fosse fazer o curso. Aí eu cheguei um dia, eu, Cabo, queria fazer o curso lá, tal, como que a senhora, né, como que a senhora fala pra mim? Vai lá, você vai adorar. Aí, tempo depois, eu descubro que ela foi a instrutora da esposa do meu amigo. Olha Eu que falei, legal. nossa, olha aqui. Essa conexão, né? Assim, totalmente O conectado. mundo é tão grande, mas às vezes tão pequeno, né? E as Exato. histórias se conectam, né? Sim, muito. Foi bem bacana essa situação. Vamos para mais uma. Ó. Boa noite, Rafa. Estou assistindo o programa com meu neto, Paulo Henrique, e ainda é muito pequeno, tem 5 anos, mas a escola que ele estuda tem Proerd e eu quero muito que ele faça. Elisa Ruiz. É importante, né, incentivar também isso Sim, participar, né, dos pais, familiares, sim. avós, incentivar com que a criança faça, né? E aí entra naquele caso, né? Ela poderia conversar na coordenação da escola, ela fazia um e-mail, um ofício solicitando um instrutor. Com 5 anos já tem condição? Não, ainda não, né? Com Precisa ter 5 uma idade mais mais avançada, né? avançada. Nós temos cartilhas para crianças de primeira e segunda série. Tá. Só que o carro forte nosso é o quinto ano, porque as coordenações, as escolas em si, elas pendem mais o quinto ano, quinto e sétimo, né? Que é aquele momento. Que é o momento em onde a criança, ou como eles gostam de ser chamados, pré-adolescentes, estão começando a entrar assim numa fase mais complicada Sim. de você guiar. Então as escolas pedem mais por esses alunos, né? Olha, agora nós temos uma pergunta. Já tivemos aí 2 reconhecimentos importantes, mas o Adilson Ferraz fala, boa noite, eu gostaria de saber se o ProErd tem uma série específica ou ele pode acontecer qualquer ano do ensino fundamental. Curiosamente, estava falando sobre isso agora. Quinto ano e sétimo ano É o ideal. é o ideal e é o mais solicitado, né, pelas escolas. E isso, a maioria das escolas são escolas públicas, né, A Brian? Que maioria são faz escolas públicas, mas eu aplico numa escola particular também. também. E Uhum. como é que bom, você lida, as escolas públicas normalmente eles estão mais na periferia, em bairros mais carentes, Sim. né? Como é que é? Porque a vida dentro das escolas e fora das escolas no bairro, às vezes tem situações aí que são surpresas, né? Mais E complexa, como é né? que é isso? Como é que é a tua atuação nesse sentido? Então, normalmente nós vamos com o quê? A ronda escolar, né? Então, a ronda escolar está no nosso apoio dos instrutores. Então, quando nós vamos nos deslocar até uma escola, a gente pede o apoio deles, eles levam a gente. Tem escolas que realmente são em locais assim menos privilegiados, então mais complexos de você estar entrando sozinho. E aí sempre tem esse apoio, sempre o apoio da ronda escolar, para você conseguir chegar lá e lá eles ficam aguardando você também. E já aconteceu de vocês terem algum tipo de investida? Não, né? Não, graças a Deus eu nunca escutei dizer, principalmente aqui nos 3 batalhões onde da minha área de atuação, né, que é a área nossa do CPI que a gente conversa, os 3 batalhões, o 35, 47 e 8º, eu nunca escutei dizer a respeito. E essas crianças, o Brian, elas compartilham das experiências que elas têm, das ofertas que têm, Sim. compartilham. Compartilham, porque nós conversamos o quê? Num programa geral, nós falamos sobre comunicação, comunicação não verbal, sobre tensão, sobre riscos e consequências. Então, nós perguntamos para eles, né? Se já passou por algum risco, esse risco teve alguma consequência positiva ou negativa? E aí a gente dá a oportunidade deles poderem falar. Se eles passaram por alguma situação, então a gente espera deles essa resposta. Se houve ou não alguma coisa significativa para a gente ficar observando ou não. Isso ajuda também a identificar os problemas, não só na escola, mas também no bairro, né? Sim, Isso no contribui bairro. aí com uma possível investigação da polícia, acredito eu. É onde fica o conjunto, né? Escola, ronda escolar, família e nós instrutores. Então, todo esse conjunto, a gente sempre fica em o quê? Em observância.
se a coordenadora ou a diretora vir conversar e falar que está acontecendo alguma coisa, então a gente se atenta um pouco mais para esse lado. Então, esse conjunto faz a... Essa ideia com os profissionais da educação é muito importante, né? Com diretora, com professor, porque eles analisam, estão no dia a dia ali. Você está uma vez por semana durante 3 meses, né? Exato. O professor está ali todo dia, né? Sim, exato. Quando eu chego na escola, converso com a diretora, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Tá todo mundo... Não, tá tranquilo, beleza. Qualquer coisa, pode chamar. Aí eu e a ronda escolar, né, a gente pode apoiar aqui em alguma coisa, alguma situação adversa, né, ao dia a dia. E os professores é a mesma coisa. Nossa, aquela aluna aqui deve estar acontecendo alguma coisa. Então a gente vai tentando extrair da criança o que pode estar acontecendo por uma mudança de comportamento dela. Que já aconteceu comigo. Esses dias eu estava dando uma aula e aí uma aluna sempre assim participativa, ativa nas aulas, aí de repente ela começou a bagunçar, e então a gente começa a querer o quê? A extrair. O que está acontecendo? Por que está mudando esse comportamento? E aí a diretora, a professora, ali tudo presente, aí eu converso com elas e a gente vai tentando descobrir, para poder ajudar, né? Para identificar o problema. Identificar, né? Se tem algum problema, o que está acontecendo para a gente resolver. E essa identificação, às vezes, passa, né, por uma série de análises da professora, do Brian policial, do instrutor ProErd. E aí, lógico que, às vezes, de repente, precisa envolver outros profissionais, né? Sim. A partir do momento que você identifica... se há realmente algum problema com ela ou com ele, que esteja passando por alguma situação complicada, então a própria coordenação da escola, a diretora, elas vão encaminhando aí para sistemas deles ali para poder dar apoio e ajuda, né? Aí já foge um pouco da minha alçada do instrutor. A minha é mais identificar e instruir. Aí a deles é resolver, eles estão ali para isso também. Mas o instrutor, muitas vezes, ele acaba sendo um pouquinho psicólogo, né? Ah, tem que ser. Quando você mexe com trabalho, com comportamento humano, então, e principalmente de criança, você tem que ser meio psicólogo ali, conversar, orientar, ver se realmente aquela resposta ou aquela decisão dele é a melhor. Se não for, você joga uma realidade e situações para ela a longo prazo, onde ela vai saber, não, peraí, acho que a minha decisão não foi a melhor. Por isso que a gente tem o quê? A avaliação da nossa decisão. Como que eu sei que eu tomei a melhor decisão? E essa relação acontece de ela ser de maneira individual com o aluno? Muitas vezes você tem que ter uma proximidade maior com o aluno, né? Quando tem esse tipo de situação, eu não passei ainda, né? Mas quando tem, o normal é o quê? Chamar a diretora, chamar os pais e a gente sentar ali todo mundo e conversar e ver o que está acontecendo. Isso é importante, né? A base familiar ela é muito importante. A base familiar é a primordial. É assim que acontece. Ô Brian, nós fomos para um rápido intervalo. Sim, e agradecer mais uma vez vocês que estão nos assistindo aqui, conhecendo um pouquinho dessa história tão importante, desse trabalho tão importante da Polícia Militar do Estado de São Paulo e que outras polícias militares de outros estados também têm, que é o trabalho com os nossos alunos, prevenindo e combatendo também as drogas. Então nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Histórias em Conexão está de volta e hoje falando dessa iniciativa tão importante que é o ProErd, um curso que pode mudar muitas vidas. E hoje nós estamos recebendo aqui o Brian, policial militar, e com detalhe agora a mais aqui, né, Brian, no nosso estúdio aqui, a boina que faz parte da farda, é isso? Isso, é um complemento da nossa farda, né? Então, acredito pela visualização e a estética em si da postura do policial, acho que ficaria estranho sem alguma cobertura, né? Você disse no intervalo aqui que era o boné, depois passou
Sim, Como é que é? quando eu entrei, bom, como eu era rodoviário, como eu já disse, né, eu entrei, o meu era um cap de rodoviário, Aham. né, lembrando lá o vigilante rodoviário. Mas aí, da Polícia Militar em si, a gente tem o quê? Era um boné, um emblema aqui da polícia. Posterior passou a ser o casquete, que o casquete já era até O usado. que é o casquete? O casquete é aquele mais altinho assim, né? É, eu vou fazer uma referência àquele barquinho que a Sim, gente sim, coloca. sim, parece um barco. Então, nós já usávamos isso daí, só que na área interna, administrativa. E aí passou a ser usado também em todas as áreas, todos os setores, né? Até mesmo no quesito, assim, fazer patrulhamento. Então, a gente coloca aquilo ali complementando a farda. E aí agora a gente usa Usa a boina. a boina. Que legal. Todos os policiais com boina. Bom, curiosidade legal, isso fazer parte, né, da farda de um policial, mas vamos voltar aqui para o nosso assunto, Sim, né, que é o PROERD. A gente está falando aqui sobre toda essa abordagem, sobre a história, a relação com as crianças, a identificação, né, de uma criança que muda muitas vezes o comportamento, e aí tem esse trabalho todo. Agora, me diz uma coisa, Brian, existe a curiosidade das crianças em saber o que é determinada droga? Porque a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Sim. Antigamente a gente tinha 2, 3, 4 no máximo tipo de drogas. Hoje a gente tem uma infinidade, principalmente as drogas sintéticas que têm chego, infelizmente, e são, né, que inclusive a gente vê, principalmente nos grandes centros, o uso dessas drogas sintéticas mais pesadas. Sim. Eles têm curiosidade em saber, identificar isso? Sim, sim. Assim, como o nosso programa ele é mais para tomada de decisão, só que ele não é um programa assim exatamente que você vai chegar e vai demonstrar, ó, isso aqui é um tipo de droga tal, Sim. tipo de droga A abordagem é diferente. A abordagem é mais para ele raciocinar. Então, assim, tem uma aula, uma lição dentro da nossa cartilha deles, né, que tem lá riscos e fatos sobre o uso de álcool e o uso de cigarro. Até então a gente está falando, né, das drogas lícitas. Então a gente pega toda uma base histórica do que é e o que faz no corpo. E uma definição do que é droga. Então, droga é toda substância que altera o seu comportamento e a mente. E nós passamos isso para eles. E aí desperta essa curiosidade. Ah, mas o que é a maconha? Ah, mas o que é o crack? Mas o que é a cocaína? Então, por meio dessas perguntas, para não chegar de ponto assim direto neles, é melhor fazer o quê? O que é droga? É uma substância que altera o comportamento e a mente. Esse tipo de droga que é ilícita, isso daqui é proveniente disso, disso e disso. E aí, às vezes, você tem que ser até um professor de química para poder explicar, né? E aí você explica mais ou menos por cima com bases químicas do que é aquilo, mas não para você ficar colocando diretamente um nome à palavra daquela droga. Que é muito ruim, né? Exato. Acabar aprofundando nisso não é... a prevenção não está aí, Então né? nós usamos um eufemismo nesse meio para não poder chegar diretamente com a palavra para eles. Né? O Brian, e bom, você deve ter inúmeros casos, mas você tem identidade, né, com crianças que tem pessoas na família que usam algum tipo de substância. Eles relatam isso, como é que é a vivência? Até hoje eu não escutei com relação à droga ilícita, mas quando começamos a conversar sobre álcool, cigarro, meu pai fuma, meu pai bebe. Como se fosse algo normal. Só que aí nós conseguimos, né, trabalhar isso daí e colocar neles o quê? Olha o que isso causa no seu corpo. E aí você vai querer? Então colocamos isso na cabeça deles. Você ainda quer? E não quero. Então, fala para o seu pai também. Tanto que no final das nossas aulas, quando você está acabando o programa, nós colocamos o que para eles? Vocês têm que ajudar alguma pessoa e vocês têm que falar aquilo que vocês aprenderam. E eu já tive relatos de um aluno falando assim, não, minha irmã fuma. Aí no final do programa, ela parou de fumar, tio. Eu falei para ela tudo aquilo que você me falou.
Olha Eu que falei, legal. nossa, olha só, é o resultado. É que essa é a abordagem de uma, vou dizer aqui, que é de uma criança, né? Uhum. Quando você recebe a informação de uma criança, é muito, Não, é né, gratificante. é muito Né? especial, né? Você é aquela assim, tô realizado, o trabalho está sendo feito e estamos colhendo consequências desse trabalho. É bem gratificante. Porque esse trabalho que o Proerd faz hoje vai refletir ali na frente, né? Exato. Inclusive em favor da segurança pública, né, e da segurança da nossa população, né? Sim, como a história da criação do programa foi exatamente pelo índice criminal que era proveniente do tráfico e do uso abusivo de drogas, então isso daí é a prevenção agora no começo para lá na frente a gente conseguir viver numa sociedade melhor. Né? E a gente vê, né, Brian, que assim, infelizmente, a prevenção que deveria ter sido feita lá atrás acabou não acontecendo e hoje a gente vê as dificuldades, e eu acompanho muito isso, das casas de recuperação, né, as comunidades terapêuticas, porque muitas vezes elas acabam não tendo todas as condições e não tendo oportunidade para oferecer às pessoas com dependência química, né? Sim. Há um tempo atrás eu fui me prontificar a ser voluntário no Instituto Padre Haroldo. Instituto Padre Haroldo. Aliás, nós recebemos aqui a Lucis Dói aqui no programa falando um pouquinho sobre Eu estou afastado, mas eu vou voltar. Então já tem o compromisso aqui, viu, Lúcia? Se você estiver nos assistindo aqui, o pessoal do Padre Haroldo já tem o compromisso. Eu tenho minha aqui. Carteirinha lá de voluntário. De voluntário, que legal. E como é que foi esse trabalho lá? Naquela época eu estava fazendo uma assessoria jurídica, né? Tá. Aos familiares em si do pessoal que estava ali se tratando. Só que eu vou conversar até com quem eu conversei na época para poder fazer um trabalho diferencial com relação a mudança de chave, comportamento. Naquele momento você não era instrutor ainda, ou já era? Não, eu não era. Olha, que legal. Então isso mexe com você, te desperta. Sim, então até porque assim, eu sou coach também, né? E esse trabalho e essa formação em coach, ela quer desenvolver essa mudança de chave, mudança de comportamento na pessoa. E aí eu vou conversar lá ainda para poder tentar fazer um trabalho desse. E isso é importante, né, Brian? Praticar o voluntariado e se dedicar a essas pessoas, porque essas pessoas não estão nessa vida porque querem, né? Às vezes caíram, tomaram a decisão lá atrás e depois a dependência, ela... Não teve uma instrução, né? Talvez, um apoio de alguém. E aí acabou entrando numa vida que hoje provavelmente não quer e está tentando sair. Então a ajuda a eles é muito importante, né? Você tem que ajudar, porque a pessoa quer. E para você transformar o meio em que você vive e a sociedade em algo melhor, você tem que estar ali. E esse trabalho paralelo, ele é muito importante, né? Entre o combate mesmo, né? O trabalho de enfrentamento, a atenção na comunidade terapêutica, mas também, paralelo a isso, a prevenção, que aí é com as nossas crianças, né? Sim, exato. Começar da raiz, essa prevenção. Inclusive, o Instituto Padre Haroldo, ele tem um trabalho em comunidades na cidade de Campinas, especificamente, embora seja uma comunidade referência do país todo, mas eles têm também o trabalho de prevenção, não é mesmo? Sim, tem. Na época que eu participei, que eu pude participar e ver, que eu não fiquei também muito tempo, porque eu era acionado quando eles precisavam de apoio jurídico, né? Porque eu tenho formação em direito. Então, nessa formação em si, quando eles precisavam, eles me acionavam para poder dar alguma orientação, ajudar as famílias ali. Mas a maior parte em si que eu quero ajudar é na parte do comportamento. Legal, Brian. Que história, hein? Parabéns aí pelo seu Obrigado. Trabalho, né? Agradecer você que se dispôs a vir aqui conosco, ao seu comando que liberou para que pudesse falar sobre a instituição Polícia Militar, que é importante, mas também sobre esse trabalho magnífico que vocês fazem. E você não veio sozinho, né? Você veio com alguns companheiros, Estou acompanhado pela minha comandante e mais 2 parceiros de trabalho. Então, vamos quebrar o protocolo aqui, vamos trazê-los, vamos convidá-los. Vem cá, gente.
tudo bom? Como vai? Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Com quem eu falo aqui? Vamos lá, Ana, capitã Ana. Isso, sou a capitão Ana, do 8º Batalhão, do 8º interior. Batalhão do interior. E você? Sou o Cabo Igor, do 8º Batalhão também. E instrutor também? Sou instrutor. Atualmente não estou trabalhando na área, mas sou instrutor formado. Que legal. E o Cabo Thiago, da Cabo Comunicação Thiago. Social. Então, gente, quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, agradecer a oportunidade de conhecer essa história tão bacana do Brian aqui e parabenizar mais uma vez todos vocês que fazem um trabalho tão importante à nossa população no enfrentamento à criminalidade, mas também o trabalho de prevenção que é importante. Então, hoje nós vamos encerrar de maneira diferente, recebendo aqui os nossos policiais militares que tanto faz pela nossa população. Mais uma vez agradecer você que nos acompanhou e lembre-se, toda segunda-feira às 7h30 da noite temos um horário marcado aqui na Rede Século XXI. Muito obrigado, uma boa noite.